Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Núcleo de Luz de Estudos Espiritualistas Dona Alegria Elbas, no dia 9 de janeiro de 2023. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente, que possamos receber as informações dos nossos irmãos superiores, para que eles possam nos orientar e acalmar não somente os nossos corações, mas as nossas mentes, na compreensão da missão de cada um dentro deste planeta Terra. Que nesse exato momento os vossos lares sejam abençoados com as mãos dos anjos brancos, dos anjos da paz. Que todos vocês recebam nesse exato momento um passe magnético dos espíritos superiores, da presença do povo de Aruanda, do senhor Joaquim, da dona Catarina, do senhor Tranca-Rua das Almas, do senhor Sete Flechas e tantos outros, dos elementais do fogo, da terra, da água e do ar, da fada, querubim, gnomos, e todos esses ondinas, os silvos, as salamandras, que possam queimar qualquer energia negativa que esteja no vosso ambiente, da vossa casa, ou no vosso espectro físico, mental ou espiritual, que estejam ainda conectados com as energias deletéritas, que nesse exato momento o Arcanjo Miguel, com sua falange presente, possa empunhar a espada azul acima da sua cabeça, num movimento girando, 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 cortando todos os campos magnéticos inferiores, não permitindo que nada, absolutamente nada, fique plasmado no seu campo cerebral e que vocês possam estar num estado de luz muito grande. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós e damos por aberto os trabalhos de hoje, dando todas graças a Deus. E a deusa, né? Ao Pai e à Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras. Faça a sua luz brilhar em nós, em torno de nós e fora de nós, eternizando o plano divino sobre a Terra. Queridos irmãos, muitas vezes não compreendemos o porquê de tantos movimentos radicais ou violentos que estão acontecendo, que nada mais são do que as ondas magnéticas que foram plasmadas pelos meios de comunicação, que vocês não veem, mas são ondas elétricas, que plasmam, que grudam no cérebro e fazem com que as pessoas fiquem cegas em relação à ignorância do amor, sem o amor. Fiquem completamente longe do amor, longe da luz. Então, vocês têm que compreender que tudo que é vibrado, às vezes, eu vou explicar com calma, muito obrigado. Tudo que é vibrado por vocês através dos vossos pensamentos, do decreto da sua palavra falada, está nas reuniões, procurem estudar sempre. Vocês têm que compreender o seguinte: tudo é projetado como a lei de Newton, da ação e reação, que lhe é igual e contrária. Só que essa massa de energia, porque é uma massa de energia, que são a massa de energia que realmente acontece, e essa massa de energia, ela é colocada, ela vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando, e chega um determinado momento que ela explode, detona, como se fala no planeta. Ela ecoa, ela explode, ela ecoa nas energias deletéritas, nas energias de desamor. Ela fica completamente plasmada e enraizada no cérebro das pessoas e não permitindo com que elas tenham um conhecimento do amor. O que acontece isto? São séculos, às vezes são séculos e séculos e séculos de encarnações desse estado de vibração. E esse estado de vibração,
ele cada vez mais vai se tornando acumulativo e vai exatamente criando esta massa, que é uma massa, sim, de energia, é uma massa de energia que faz exatamente com que todos tenham e possam perceber que isto é criado pelas ações pequenas, as ações diárias. Da mesma maneira das forças agônicas, temos as forças antagônicas, as forças do desamor, que vão plasmando palavras e palavras, jogando no ar palavras e palavras deletéritas, palavras, ações e ações de todos os níveis que se conectam com as reações violentas. As reações violentas não estão apenas quando as pessoas agridem fisicamente. A palavra ela tem uma força de uma violenta muito mais que, às vezes, uma agressão física. Ela é capaz de estourar a circulação, dependendo de como ela é colocada, dependendo da tonalidade. Ela é capaz de destruir os campos físicos, mentais, que estão dentro de um ser de luz que são vocês todos. A sua centelha, ela fica tentando te proteger o tempo inteiro. Por isso que muitas vezes, eu vou dar um exemplo simples, que vocês vão compreender simplesmente isto, o que estamos falando agora. Quando você vai em um lixão, onde tem um acúmulo de lixo muito grande, você sente um odor, você sente uma energia pesada. E ninguém, absolutamente ninguém, está lhe empurrando. Mas a vibração que exala daqueles organismos vivos, uns animados, outros inanimados, que ali se fazem presente, faz com que vocês sintam esse odor. E a primeira coisa que vem à vossa mente é: nossa, que odor forte. Não estou aguentando ficar aqui. Mas, ao mesmo tempo, a pobreza da humanidade, da ajuda à humanidade, aqueles que vão ao lixão para poder catar algum alimento para a sua família, ou aqueles que estão tentando buscar algo para a sobrevivência, eles também sentem esse lixo, eles também sentem esse odor, mas a necessidade faz com que eles ultrapassem muito mais do que qualquer tipo de barreira entre o cheiro, entre o odor, entre a pobreza existente naquela situação. É importante vocês compreenderem que isto tudo, nesse exemplo do lixão que estamos dando para vocês, ele não é necessariamente somente nesses lugares do acúmulo do lixo físico. Ele é principalmente das formas mais destrutivas no lixo humano, nas belíssimas casas, aonde a onda de pensamento é exclusivamente para o desamor. Ali, o odor, meus queridos, não os olhos humanos, mas os olhos espirituais, é muito mais fétido do que simplesmente um lixo onde alguns irmãos na pobreza ainda tentam buscar alguma coisa para a sua sobrevivência. Então, quando se acontece esses estados de violência e que se explode desta maneira, ela é explodida porque as ondas de pensamento, durante tempos e tempos, foram emitidas pelos seres humanos em belíssimas residências, em belíssimas casas, em belíssimos apartamentos,
com nível de cultura acima que oprime o nível de cultura abaixo. É importante vocês compreenderem que nenhum ato violento ele é constituído imediatamente. Ele é constituído ao longo, passo a passo. Da mesma maneira, numa visão que vocês vão compreender, aqui está você e aqui está seu anjo da guarda. Ele está ao seu lado o tempo inteiro. Existe um paralelismo em relação às vibrações antagônicas e às vibrações agônicas, entre as energias do amor e as energias do desamor. Quando se acontece alguma situação neste extremo, temos o conhecimento e temos os ensinamentos do que devemos fazer nessa situação. Continuar alimentando o ódio, o rancor, a angústia, o desamor? Ou vamos aproveitar esta situação, como são nas situações das ondas umbralinas, das dimensões inferiores, onde esticamos as mãos para aqueles irmãos e irmãs que estão naquele estado de energia, naquele campo magnético, e muitos deles conseguem enxergar esta luz e são resgatados. Da mesma maneira, todos que estão passando por esta situação têm uma razão e têm principalmente uma grande oportunidade de modificarem as suas estruturas emocionais, as suas estruturas de pensamento em prol de uma situação positiva e resgatar aquilo que eles têm de melhor dentro de si. De nada, entendam, de nada, agressividade não se responde com agressividade. Agressividade se responde com justiça. Existe a justiça do homem, que muitas vezes são falhas, mas não a justiça divina. A lei do perdão, que Jesus tanto fala, quando ele dê a face do outro lado, ele não fala para você bater. Ele não fala para baterem na sua face de novo. Ele fala, responda em amor, mas sede firmes, sede justos. Não deixe que esta erva daninha continue a progredir. Estamos no planeta tentando ajudar a humanidade a uma modificação energéticas de campos vibracionais de muito ódio, de muita vingança, desses sentimentos que não levam a nenhuma evolução. Muito pelo contrário, faz com que a probabilidade da evolução naqueles lugares estagne, fique parada e tenha uma retenção que poderá durar no planeta Terra séculos, séculos, séculos e séculos, muito além do que vocês imaginam, somente a olho nu, ou então somente na atualidade do ano de 2023, após o nascimento de Jesus, Josué de Nazaré. Esta violência que estamos falando, que foi constituída desde o início da humanidade, quando o homem ainda era muito animal, irracional, que ainda continua alguns, muitos, que veio naquela época da barbárie. E Ramatiz fala muito bem. Entendo, eu já ouvi, Jonathan, já ouvi. O que acontece é o seguinte, a linha da barbárie, o campo magnético, ele fica lá. No tempo de Alexandre o Grande, vou dar como exemplo para vocês entenderem. Aonde se achava que dominar o mundo de quê? De quê? Se todos estão aqui sobre passagem. Só que a maioria daqueles espíritos que habitavam a Terra eram espíritos embrutecidos.
aquilo foi queimado, foi transmutado, mas continua-se uma fagulha. Quando, no século 23, você se liga à violência, junta-se um filete de energia que puxa esses campos magnéticos de séculos atrás, abrindo a porta. Como diz no livro maravilhoso do Dr. Bezerra de Menezes, Nos Domínios da Loucura. Quando no carnaval existem as orgias sexuais e como são abertas portas do umbral para que determinados espíritos, através da atitude daquilo que está acontecendo, venham à superfície atual desta dimensão. Por isso, que sempre... Já ouvi, Ulisses. Obrigado, Ulisses. Ulisses mesmo. Ulisses. Ele explica. O mundo era conhecido somente assim. Não como é hoje, assim, imenso. O planeta Terra. E mesmo nesse espaço pequeno, muitas vezes a barbárie existia de tanta forma, como Ulisses fala, que as pessoas faziam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no simbolismo do catolicismo, e matavam, cortavam, cesseavam a vida do irmão. Aonde Deus queria isto? Houve uma evolução, sim, da moralidade. Mas como diz Ramatiz, apenas se mudou da adaga, que matava, para o revólver. Mas o homem, na parte da ciência, teve uma evolução muito grande e continuará a dar, a ter. Só que, já ouvi, gente, calma. Em determinados períodos, que muita gente quer falar da história, em determinados períodos, você tenha essa oportunidade. Outro exemplo de você limpar esse campo. O Brasil foi o último dito país, né? Porque para mim é planeta, né? Mas país que aboliu a escravidão. Quantos milhares sofreram? Que reverberação é essa que existe ainda? Quanto ódio, quanta maldade. Vocês acham que isso acabou? Não. Isso continua. Então, qualquer ação, qualquer forma de pensamento, se liga de novo. Gera-se mais atos de violência. Por que que existem países onde o índice da violência é muito pequeno e o amor ao próximo, os trabalhos de doação, os trabalhos de voluntários, como no Brasil, milhões de pessoas querendo ajudar, e se esbarra. Aonde? Nestas energias de desamor. Construídas mesmo, há muito tempo. Não é somente de agora. São séculos e séculos de construção. A mesma situação do lixão que eu dei para vocês encontram do lado oposto. Em muitas cidades. Não vou falar da natureza, que seria até uma covardia no bom sentido da palavra, porque a natureza é natureza. Ela é ela. Ela não julga. Ela apenas pulsa. Por isso que quando temos que tratar muito bem a natureza com muito carinho. E observem, meus queridos irmãos e irmãs, todas as cidades, todos os países que cuidam da sua natureza com respeito e amor, vocês vejam que o nível de violência é quase zero. Por quê? Porque dos elementais que fazem parte da sua constituição física também,
existe uma conexão com esses mundos e fazem com que vocês todos recebam esta sensação real de vibração de amor. Vamos sair de uma belíssima imagem de natureza e vamos para o seu lar. Se no seu lar existe mais brincadeiras, existe mais amor, existe mais conversa para ajudar o próximo, como fica a família? Muito bem. Como ficam as pessoas? Muito bem. Eu escuto o pensamento de todos, inclusive dos espíritos presentes na reunião de hoje. Mas o meu irmão era assim, minha irmã era assim, meu pai fez isto, minha mãe fez aquilo, minha avó fez isto. É a oportunidade, da mesma maneira, de você trabalhar a centelha que existe dentro de você. É ótima, é a mesma oportunidade de dar outra face, em amor, não em ódio, não em rancor. Por isso, meus queridos irmãos, para tudo na vida, exclusivamente tudo, existe uma explicação. Não tente agradar a todos que vocês não conseguirão. Impossível, isto é ego, é vaidade. Nem o Cristo conseguiu. Entendam isso. Mas, ao mesmo tempo, faça a sua parte. Plante o bem todos os dias. Na sua família, trate bem os vossos semelhantes. Compreendam. Falar, eu não tenho paciência, é simplesmente ignorância. Você não é ignorante? Que é isto? Quem não tem paciência? Você assinou o contrato antes de vir? Para ter aquele filho, aquele esposo, aquela esposa. Eu não estou falando de maltratos, que isso é uma ignorância. Eu estou falando de uma situação que eu não tenho paciência com meu filho. Está errado? Está errada? Eles vieram, tem que ter. Se ele veio naquele seio da família para ajudá-los. Então, todos esses pequenos estados em que vivem os humanos e que pensam e que emanam ondas vibratórias, faz com que sejam criadas essas células, essas ondas magnéticas, que em um determinado ponto é como fala Ulisses, um estopim. Explode. Estamos isolando vários lugares no mundo, mas nós precisamos da ajuda de todos. Porque quando vocês se reúnem para rezar, como agora, para vibrar, para expandir a vossa luz, esta luz vai para o leste europeu na guerra da Ucrânia. Esta luz vai para a África, nas guerras civis. Esta luz vai para Angola, na desigualdade, Ruanda, nas desigualdades sociais. Esta luz fica no Brasil, nas desigualdades sociais. Ajuda. Alguém neste momento está recebendo o vosso ectoplasma de amor e consegue respirar e se aliviar numa determinada situação. Se puderdes compreender cada vez mais a força que como falei, não seja egóico, prepotente, mas acredite, todos vocês têm um poder infinito do amor, que tem que ser cada vez desenvolvido, porque todos vocês são cerceados por estes pensamentos da ignorância do desamor, que muitas vezes os impedem de darem as caminhadas, muitas vezes impedem de vocês avançarem um pouco mais. É exatamente nisto que vocês devem trabalhar. É exatamente nisto que os anjos guardiões estão ao seu lado para auxiliá-los. Seja da esfera cósmica que quiser, da forma ou pensamento que vocês determinarem. Mas são anjos, são espíritos de luz,
São mentores espirituais, 24 horas do seu lado, para lhe ensinar. Quando estiverem angustiados, conversem com ele. Chorem se quiserem. Gritem, joguem para fora. Mas não agridam ninguém. Senão vocês estarão alimentando esta energia, que vai se juntando como um mosaico e explode numa determinada área do planeta. Nada é construído em um segundo. E, ao mesmo tempo, tudo é destruído em um segundo. Prestem atenção, queridos. Quando falamos o nome presente, que já foi muito reverberada essa palavra, né? Presente é o hoje, é o agora. Como eu posso ser melhor hoje? De que maneira? Como posso melhorar a minha essência? Como eu posso ajudar o próximo? De que forma? Rezando? Reze. Mas eu não tenho dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam, não estou falando monetariamente. Monetariamente, se tiveres opções, faça. Por que não? Vai ter 10 carros com 2 mãos? Vai ter 400 sapatos com 2 pés? 300 casacos com um corpo? E quantos estão sem? Vocês têm que compreender que são essas atitudes que vão fazendo com que vocês todos tenham um estado de evolução maior no planeta Terra. Vamos encerrar a aula aqui e vou abrir para vocês poderem perguntar o que vocês quiserem. E os espíritos, todos eles continuam aqui, tá bom?